Olá, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal Débora Lucas Poema. Se você não se inscreveu, pode se inscrever, dar um like, tá bom? E divulgar o nosso canal, o nosso trabalho literário. E hoje é o último vídeo do ano. Hoje é o último vídeo do ano. Esse ano de 2019 foi um ano cansativo, um ano de lutas, de aprendizado. E hoje é o nosso último vídeo do ano. Hoje nós vamos trabalhar o poema O Açúcar, do Ferreira Goulart. Primeiro vou ler o poema, né? Vamos trabalhar e depois a gente vai falar um pouco sobre a vida do Ferreira Goulart, né? A importância da vida dele como poeta para a literatura brasileira. E também vamos falar um pouco acerca do poema, né? A sua interpretação, o que a gente entende do poema. Claro que a nossa interpretação não deve ser uma coisa fechada, mas uma coisa assim de abertura, né? Para compreender melhor. O Açúcar, Ferreira Goulart. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu no açucareiro por acaso, por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina. E tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio. E tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e escrever e morrem aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana que viria a ser o açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Bom, agora vamos lá a interpretação do poema, né? Primeiro vamos falar um pouco da vida do Ferreira Goulart. Ferreira Goulart ele nasceu em 1930, né? Um ano de muitas revoluções no Brasil, né? Um ano que Getúlio Vargas estava no poder, né? O governo Getúlio Vargas. E ele morreu há pouco tempo, em 2016. Ele faleceu há pouco tempo, Ferreira Goulart. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele lá no FRJ, do grande Ferreira Goulart. E aí, ele começou a poesia crítica social dele, né? Porque a arte, ela pode ter sim essa função de denúncia social. Ela pode ter esse caráter sim. Para isso que serve a arte também, né? Para exprimir as emoções e sentimentos e como uma forma de denúncia social. E aí o Ferreira Goulart começou a sua luta na década de 60. Em 60, ele já escrevia desde novinho, ele já escrevia poemas, já trabalhava com arte, né? Já era o que ele queria ser mesmo, poeta. Na década de 60, então, ele começa a fazer poesias com denúncia social, com caráter social. E aí, em 1968, ele publica o poema Por Você, Por Mim. É um longo poema da qual ele descreve a situação do Vietnã. Isso foi em 1968. E aí, no ano 1964, a gente está retrocedendo um pouquinho, houve o golpe militar no Brasil, que nós chamamos de golpe sim, e perseguiu o Ferreira Goulart, né? E ele foi obrigado a sair do Brasil, porque na época o Ferreira Goulart, ele era um dos fundadores, né, do Grupo Opinião, e ele também era filiado ao Partido Comunista no Brasil. Então ele foi obrigado a sair do Brasil, ficou exilado por 5 anos no Brasil. E ele, inclusive, foi preso. Em 1969, ele foi preso juntamente com intelectuais como Gilberto Gil, Caetano Veloso. Tá? Ele foi preso e ele teve que ficar 5 anos longe do nosso país. E aí, nesse exílio dele, ele publicou 2 livros muito importantes, que foi Dentro da Noite Veloz, é um livro de 1975, e Poema Sujo, que é um livro de 1976. E aí, em 1977, ele é absolvido pelo STF da época, né?
e retorna ao Brasil em 1977. Então, aí a gente conhece um pouquinho, ele nasceu no Maranhão, ele é um poeta maranhense, né, o Ferreira Goulart, mas ele viveu muito no Rio de Janeiro. E esse fato do poema dizer: esse branco açúcar com que adoço meu café nesta manhã de Ipanema, ele morava realmente em Ipanema, né, a zona sul do Rio de Janeiro, uma zona privilegiada do Rio de Janeiro. Sim, ele viveu lá. E uma análise formal do poema é de que ele é composto por 33 versos brancos, ou seja, são versos que não têm rimas, são versos livres também, que não tem uma forma fixa na separação de sílabas, né? São versos livres e com rimas também livres, né? São versos brancos, sem rimas. Essa é a análise formal do poema. E o poema traz em si uma reflexão do segundo produto mais comercializado no Brasil colônia, que foi o açúcar, né? A cana-de-açúcar que virava o açúcar. O segundo produto mais colonizado na época do Brasil colônia. E aí ele fala que para tirar essa cana, para esse açúcar, né, uma classe dominante, uma elite, vamos dizer assim, para usufruir desse bem, desse açúcar branco, puro, para usufruir dessas coisas, outras pessoas tinham que trabalhar, se sacrificar, sofrerem por conta disso, né? Outras pessoas, por um grupo ser privilegiado, outro grupo tem que sofrer, né? Mais ou menos isso que ele fala. Então, os homens que plantaram, que colheram este açúcar, tinham uma vida muito amarga e dura. E aí é o que ele fala, ele começa a entrar na quarta estrofe, na questão da vida dos canaviais, como é a vida nos canaviais, nos interiores, né? Onde você não tem acesso à escola, não tem acesso a hospitais, onde as pessoas são analfabetas, não têm acesso à educação e morrem. Aí ele até fala, morrem aos 27 anos. Eu ainda não entendi o porquê que ele botou esse 27, né? Esse número exato. Alguns até morrem na infância, né? Por causa da questão da miséria, a questão da falta de saneamento básico e tudo mais. E aí ele fala, ele denuncia a questão do analfabetismo, a questão do não acesso à saúde pública, do não acesso à educação. Então ele faz também uma antítese e paradoxos com a questão da vida amarga e dura desses homens que trabalham nos canaviais, que plantam e colhem o açúcar, e faz uma antítese também com a questão do doce açúcar branco, puro, né? Um contraste, uma antítese é um contraste entre o branco, puro, né, doce, contra o escuro, o amargo, né? São esses contrastes que ele trabalha aí no final do poema, nas duas últimas estrofes. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês e que esse poema possa ficar como uma reflexão para nós hoje, que hoje nós estamos vivendo um momento de bastante tensão no Brasil. Um momento de... Precisamos de reflexão, de debate, de pensamento crítico, de análise crítica, né? E é isso aí. E até 2020, um grande abraço para vocês. Se inscrevam no like, apertem o sininho, tá bom? E até 2020, se Deus quiser, até o próximo vídeo. E o poema que vocês quiserem também, podem escrever no comentário pra gente trabalhar. E seja o que Deus quiser, até 2020, boa festa para vocês. Tchau! Valeu.